Excelentíssimas autoridades, convidados, senhoras e senhores, boa tarde. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal de Parnamirim os recebem. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem ao vivo pela página do Facebook Rádio TV Câmara, sendo esta transmissão pioneira no formato de interação com a população no Estado. Nesse momento, a Câmara Municipal de Parnamirim, em sessão solene de homenagem ao professor Antônio Basílio Filho, em memória. Para o dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira, propositor desta sessão solene. O senhor Luiz Carlos Oliveira França. Senhor Valíris Marques Mota. Senhor José Ribamar Cavalcante. Convidamos também a professora Raimunda Basílio, que na oportunidade, neste ato, representa a família do homenageado. Convidamos ainda, representando os amigos do professor Antônio Basílio em memória, o capitão da aeronáutica Burton Góes. Em posição de respeito, cantaremos o hino nacional, seguido do hino do município de Parnamirim. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste Salves mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, porque a terra mais variedades dos sonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado,
amor à própria morte derramou. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste solo és mais gentil, pátria amada Brasil. Podeis sentar todos. Em nome da presidência desta augusta Casa Legislativa, mais uma vez formulamos aos presentes nossas boas-vindas, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores que mantenham silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta sessão solene. Para proceder à abertura da presente sessão solene, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira, propositor. Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirim, declaro aberta a sessão solene em homenagem aos desportistas parnamirinenses e em homenagem ao professor Antônio Basílio. Senhor presidente propositor desta sessão solene, fala sobre a importância da sessão. Novamente, boa tarde a todos. É uma de grande importância essa sessão no dia de hoje. Antes de falar, eu gostaria de cumprimentar o senhor Ribamar Cavalcante, o senhor Luiz França, a senhora Raimunda Basílio, Valíris Mota, nosso amigo aqui também, Burton. Nosso amigo Burton. Com grande satisfação que nós estamos aqui hoje, fomos procurados pelo nosso amigo Valíris Mota para ter esse momento em homenagem ao professor Antônio Basílio, ele que foi uma figura muito importante em nosso município, foi amigo do meu pai, todos os dois já estão no céu, mas do Antônio Basílio eu via meu pai falar que algumas coisas dele, eu acho que a professora Raimunda recorda. Ele chegou a ser professor do meu pai, depois meu pai passou a ser amigo dele, depois colega de trabalho ali naquele colégio Augusto Severo, onde eles lecionaram juntos. O professor Antônio Basílio, um dos baluartes do esporte parnamirim, ele tanto que essa homenagem é relativa aos esportistas. Nosso amigo Mota nos trouxe algumas informações, inclusive que quando ele tinha atletas amadores que muitas vezes não tinham nem condições de pagar passagem para fazer a prática do esporte, e ele bancava essa questão dos atletas. Foi um americano, né, Mota?
infelizmente, foi americano. Brincadeiras à parte. Mas é uma homenagem justíssima nessa tarde de hoje para o professor Antônio Basílio, que ele tem uma importância muito grande no nosso município, tanto que tem duas escolas que levam seu nome aqui em nosso município. E justamente tendo em vista essa grande importância do nome do professor Antônio Basílio, nós estamos dando entrada num projeto de lei para não somente isso aqui ser uma sessão solene, viu, professora Raimundo? Também se tornar uma comenda em nosso município, que todo ano possamos homenagear esportistas e pessoas que fizeram serviços relevantes na área do esporte em nossa cidade, com a criação de uma comenda professor Antônio Basílio. Então é um compromisso nosso e que inclusive já estamos preparando um projeto de lei para dar entrada. Obrigado e Deus abençoe a todos. Este cerimonial resiste à presença dos amigos do desportista Antônio Basílio Filho, e da qual nós queremos destacar o professor Juraci Moreira da Mata, aqui representa todos os desportistas também, o senhor Valdomiro, da década de 78 a 81, da Comissão Técnica do América. Muito nos honra também a presença do pastor Georgien, também aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, em nome de todos que fazem essa sessão solene, aos professores, aos amigos esportistas que se faz presente, ao Jornal do Estado e a Livre TV Câmara, na pessoa do jornalista Genilson Souto, fazendo a cobertura jornalística desta sessão solene, e também ao nosso querido Márcio, também muito conhecido nosso aqui, e muito nos honra a sua presença aqui nesta sessão solene. Nesse momento, após a fala e da importância dessa sessão solene, já dita pelo nosso vereador propositor Tiago Cartacho, vamos ouvir o professor Juraci Moreira da Mata, que vai falar em nome dos amigos de professor Basílio. Em nome do vereador que comanda essa sessão, Tiago, eu quero saudar a mesa, e em nome de meu amigo Expedito Basílio, a todo o público aqui presente. Eu, nesse instante aqui, eu fiz uma viagem de uns 50 anos atrás. Viagem, Valdomiro, em que me lembrei dos momentos áureos do ginásio Augusto Severo, onde se executava com tanto orgulho o hino cenecista. Em função desses hinos aqui, eu me lembrei. E falar do esporte em Parnamirim, sem falar em Basílio, não pode. Falar em Basílio, sem falar no esporte também, Valdomiro, não há como. Essa interligação é muito forte. Basílio representou de forma plausível, de forma heróica, o esporte de Parnamirim. Até o momento em que ele partiu, o esporte de Parnamirim sobrevivia. De uma forma ou de outra,
o esporte continuava. Porque, ô terra abençoada, ô terra de uma juventude que sabe praticar o esporte, me dói no corpo e na alma, Valíris, saber que Parnamirim tem 300 mil habitantes aproximadamente e nós não temos um time no campeonato estadual do Rio Grande do Norte. Isso é triste para o desportista dessa terra. E eis aí o momento em que Basílio faz falta, como homem, como desportista, como lutador. Me lembro que foi por causa dele, Raimunda, foi por causa de seu irmão que eu me tornei americano. E não esqueço nunca uma viagem que eu, ele e mais uns 2 amigos que me falta a memória, fizemos num Fusca azul que ele tinha, veja só a loucura, para Maceió assistir CSA e América. Nós fomos e graças a Deus viemos em paz no velho Fusca azul que ele tinha expedido, você sabe muito bem, e a gente foi torcer pelo América lá. A partir desse momento eu virei americano por indução dele e agora por vocação sou americano, embora triste pela situação que o time atravessa, mas sou americano com muito orgulho, viu, Tiago? Nós aqui empatamos. Olha, eu tive a felicidade de conviver com Basílio. Basílio e Eliá Maia do Rego foram os responsáveis para mim dar os primeiros passos como professor de matemática no ginásio Augusto Severo. Ô Basílio, como você me fez bem. Como bendita hora em que você me pegou pela mão e me levou para o ginásio Augusto Severo junto com ele. Aí eu me tornei um humilde professor de matemática e hoje fico feliz, porque ao longo dos meus 69 anos encontro muitos alunos estabilizados, formados, até o próprio prefeito da cidade, fui professor dele de desenho e da esposa dele de matemática. Isso me orgulha muito, porque foi uma geração vencedora, uma geração que conseguiu, através do interesse de estudar matemática, fazer seus estudos com persistência, essa geração foi vitoriosa, graças a Deus, ela foi vitoriosa. E foi por causa de Basílio que eu iniciei meus primeiros passos como professor no ginásio Augusto Severo. Em seguida, ele novamente me pegando pelo braço, me levou para o Colégio Estadual Winston Churchill, onde eu também lecionei matemática ao lado do saudoso professor Ayrton, professor de português, e foi lá também que eu comecei a dar aula e, consequentemente, depois entrei para o Estado, não sei como, mas fui professor do Estado e depois abandonei a carreira. Fui embora para São Paulo, passei um tempo em São Paulo e abandonei a carreira. Então, de Basílio, eu só tenho a enaltecer. De Basílio eu só tenho a dizer a todos hoje que o tempo de ouro, um tempo onde havia a vontade do aluno estudar, um tempo em que havia o respeito na sala de aula, um tempo em que o professor era respeitado e o aluno ia para a sala de aula estudar na acepção da palavra. Eu acho que é graças a esse interesse e essa vontade firme que Basílio se tornou um ícone na história da matemática de Parnamirim. Alunos, milhares de alunos passaram pela mão do saudoso professor Antônio Basílio. Do esporte foi, sem sombra de dúvida, um baluarte. Sustentou até onde pôde o esporte de Parnamirim. Esporte que aqui, ao longo dos seus cabelos brancos, seus grandes cabelos brancos aí, o Valdomiro, ninguém sabe, passa por ele e diz assim: quem é esse velho? Como disse com Juraci, viu, Valdomiro? E foi um excelente atleta, um excelente jogador de futebol, num tempo em que o Potiguar não tinha grama, tinha tucho de capim e areia para se jogar bola. No entanto, se jogava bola com maestria.
E isso me deixava assim, quantas tardes de domingos a gente não ansiava que chegasse para ir para o Potiguar assistir os saudosos jogos. Ribamar, que também participou dessa época, outro grande jogador como Tertuliano, como o saudoso Valdenez, Deusimar e outros que passaram por aí. Parnamirim já foi um celeiro de craques. Parnamirim já foi um celeiro de craques. E para finalizar, eu quero aqui contar uma historinha sobre o ginásio Augusto Severo que envolveu o Basílio, e isso me marcou na vida. Eu vou contar para vocês, porque isso foi um marco na minha história, que Basílio foi... Eu nunca esqueci desses momentos e dessa atitude. Certa vez, eu fui vice-diretor do ginásio Augusto Severo graças a Basílio, porque ele achava que eu deveria ser e me colocou e eu fui vice-diretor. Certa vez eu cheguei no ginásio Augusto Severo e, ao entrar na sala de aula, Burton, eu gostava de chegar mais ou menos, a aula começava às 7, eu chegava às 6h30. E ao chegar no ginásio, eu gostava de entrar nas salas para ver. E de repente eu fiquei surpreso, porque dentro da sala de aula tinha 6 alunos. 6h30, 6 alunos. Eu chamei Moisés Expedito, que era o porteiro, e Moisés veio e disse: por quê? Moisés, quem são esses 6 meninos que estão aí dentro da sala de aula? Aí Moisés disse: Juraci, são 6 alunos que moram em Taborda. Eles chegaram ele vem de bicicleta de Taborda. Eu disse: eu não acredito. Ele disse: todo dia eles chegam às 6h30. Chamei Moisés e disse o seguinte: Moisés, a partir de hoje, após as 7 horas, você fecha o portão e não deixa mais ninguém entrar, em solidariedade a esses 6 meninos. E aí, meu Deus do céu, deu 7 horas, o ginásio tinha 800 alunos, eu acho que ficou 790 do lado de fora. Hein? E no segundo dia continuou, no terceiro dia continuou, no quarto dia continuou, até que chegou um dia que dava 7 horas, Moisés fechava o portão, todo mundo estava dentro da sala de aula. Mas uns professores, Raimunda, me chamaram e disseram para mim: Juraci, é bom você conversar com Eliá, porque Eliá era o homem mais temido do ginásio Augusto Severo, era rígido, porque, sabe? Aí eu disse: não tenho que falar com ele não, eu vou manter minha posição. E certa vez, por castigo, chegaram as filhas de Eliá de 7h30, que era Euze e Gessélia, na porta do ginásio. E aí me chamaram e disseram: não, manda as meninas entrar, depois Eliá fala com você, depois você fala com Eliá. Aí eu disse assim: e que homem sou eu? Com o coração batendo a 1000, eu mandei que as meninas voltassem. E elas voltaram. O zum no ginásio era que Juraci ia ser expulso, era que Juraci ia ir para a rua. E eu procurei meu amigo Basílio, contei a história, e Basílio disse: Juraci, você fez o correto. Se fez o correto, acabou. Eu disse: maravilha. Passaram 30 dias e nada, ninguém falou comigo. Houve a reunião no conselho, que Eliá era presidente do conselho. E disseram naquele dia, encheu de professor, porque os professores achavam que eu ia ser mandado embora. E teve a reunião todinha, ninguém falou nada. Mas no final da reunião, Eliá levantou-se e disse: olha, eu tenho uma coisa para falar. Eu quero aqui de público agradecer a atitude que Juraci tomou ao mandar de volta Gessélia e Euze para casa porque chegaram atrasadas. Primeiro, porque nunca mais eu ficava no pé de Gessélia e de Euze: acorda que está na hora, acorda para ir para a escola, levanta, vai tomar café. Nunca mais. Ele disse que elas se levantavam, escovavam os dentes, tomavam café e ia para o ginásio. Aí eu percebi o tamanho do benefício que eu fiz para aqueles alunos, porque com esta atitude, apoiada por meu amigo Basílio, o aluno aprendeu a partir daquele momento a ter responsabilidade. Responsabilidade porque, Valdomiro, na base, no emprego,
Ninguém aceita você chegar de 7, 7h15, 7h20, 7h30, porque você é mandado embora, ou não? Então, isso foi uma atitude que eu tomei, graças ao apoio do meu amigo Basílio, e eu me sinto muito feliz por isso. Eu quero aqui agradecer a tolerância de vocês, a paciência, tá certo? E dizer, viu, Expedito, viu, Raimunda, eu me sinto muito honrado em participar desse momento de homenagem, de lembranças, porque Basílio até hoje permanece em nossa memória como um grande homem de Parnamirim, como um grande parnamirense, batalhador, lutador, amigo, desportista, político. Basílio participou da história de Parnamirim como poucas pessoas participaram e participam. O meu muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico lisonjeado por esse convite e agradeço de coração. Convidamos para fazer uso da palavra o pastor Luiz Carlos Oliveira de França. Boa noite, vereador. Boa tarde ainda, vereador Tiago, componentes da mesa, você que está no auditório. É muito bom estar aqui. É um momento marcante, não só para mim, como ser humano, mas que um dia, quando tinha 13 para 14 anos, sonhou em ser um jogador de futebol. Estão conosco alguns homens que há 35, 40 anos atrás tiveram o mesmo sonho que eu. E aí me permite, presidente, vereador Tiago, apresentá-los nesse momento. Eu peço que fiquem em pé, cada um deles que eu chamar. Temos Moura. Temos Enildo, mas o chamávamos de Bilal. Temos Joel, que foi atleta, mas foi professor também, nós. Morgan Ovídio, direto de Salvador. Francisco Cloen. E Marconi, a geração mais nova. E Valíris, que você não conhece, de Parnamirim, que diz que jogou bola. Além disso, é um prazer também enorme ter conosco o nosso supervisor, professor, pai, Ribamar Cavalcante. E ter também alguém que muito ajudou nessa logística do professor Basílio à época, que foi seu Mota, que está ali. Por favor, seu Mota, fique em pé. Em nome do grupo Guri Americano, eu agradeço a vida de vocês dois, que serviram também de orientação e exemplo para nossas vidas. E aos meus amigos que estão aqui, amigos de 35, 40 anos atrás. Eu quero falar um pouco sobre Basílio. Alguns o chamam, e de forma muito justa, professor Basílio. Algumas coisas foram me ditas, outras eu extraí da pessoa que eu convivi há alguns anos na minha vida. Há algumas palavras chaves na vida de Basílio. Eu separei 4 apenas. Creio que existe muito mais. Eu separei a palavra dificuldade, ou por que não dizer no plural, dificuldades. Separei a palavra parceria,
que o mundo hoje usa como aliança estratégica, também a palavra investimento e a palavra gratidão. Prometo ser rápido, porque aqui eu não estarei pregando a Bíblia, mas falando de alguém que, por incrível que pareça, Riba parece com algumas pessoas que estão na Bíblia, ou pareceu. Por que dificuldades? De tantas histórias que nós soubemos, uma delas, professora Raimunda, irmã do nosso amigo Basílio, alguém me disse que quando ele começou a estudar, ele usou um papel de embrulho, muitas vezes, para substituir um caderno. Estou certo, dona Raimunda? E aí, quando eu pensei no dia a dia de Basílio, na logística que ele fazia para estar no General Everardo, a antiga pousada do atleta do América Futebol Clube em Natal, eu comecei a imaginar que isso foi uma verdade, não apenas na escola como aluno, mas também na vida adulta. Nunca foi dificuldade para Basílio a ministrar aula, creio eu, na Universidade em Caicó, em um polo, e voltar apressadamente no seu Chevette amarelo, no seu Del Rey, com destino ao General Everardo, para poder atender meninos de 15, 16 anos que sonhavam em um dia ser jogador de futebol. Em nenhum momento pareceu ter dificuldade para Basílio ao chegar com aquele, ou um dos seus carros, Chevette ou Del Rey, sábado à tarde, nesse mesmo local, e lá então tirar do seu carro algumas bolas de futebol. Algumas novas, mas a maioria velhas. Isso não o impediu de fazer com que ele cumprisse possivelmente um sonho que estava no seu coração, que era formar atletas, mas também era formar adultos de caráter. Ele não nos dava aula no dia a dia, mas o seu exemplo e o exemplo desses outros dois homens nos fizeram aprender algumas coisas, e uma delas é sermos hoje homens sim, de caráter. A dificuldade ou as dificuldades não impediram que Basílio pudesse ser treinador de bases do América Futebol Clube de Natal. Não ganhava nenhum tostão para isso, mas entendia que era uma vocação e entendia da sua importância para com aqueles mais de 50 crianças. Por que a palavra parceria? Por que a palavra aliança estratégica? Quando ninguém se falava em parceria, nos idos do final do século, da década de 70, início da década de 80, esse homem, baixinho, moreno, de bigode, muitas vezes, resolve fazer uma parceria com uma equipe do futebol de Currais Novos. Aquilo foi uma parceria quando ninguém falava e pregava sobre aquilo. Algo que eu entendo hoje de classificar esse homem como um homem visionário. Alguns atletas, porque como é que funcionava? A América tinha 2 ou 3 times e Basílio se utilizava do segundo time ou do terceiro time para fazer com que esse time pudesse representar o Potiguar de Currais Novos. Eu joguei, tive a oportunidade e a graça de jogar nas duas equipes. E lembro-me quando, em 81, eu era do Potiguar de Currais Novos com 17 anos. E em seguida eu fui para o América. Mas foi nesse ano que, pela primeira vez, eu fui convocado para a seleção de junior do Rio Grande do Norte. Porque eu era do Potiguar de Currais Novos, por conta da parceria de um homem visionário. Outra palavra muito pertinente para a pessoa do nosso treinador foi a palavra investimento. Eu escutava agora há pouco, antes da sessão, que era muito comum Basílio colocar uma de suas mãos em um dos seus bolsos da sua bermuda e tirar um monte de vale-transporte, que na época chamávamos de ticket. Alguém lembra? Alguém é dessa época? Ah, alguém é? Ah, ok. Então todos são seres humanos normais.
Aquele era um investimento que ninguém até hoje, não sei se a Ribamar sabe, de onde vinha aquele dinheiro. Mas certo era que ao final do treino, seja na terça, na quinta ou no sábado, nós recebíamos da mão daquele homem o vale transporte para poder sair das nossas casas e ir até aquele lugar. Investiu em pessoas que não conhecia intimamente, porque acreditava no sonho do outro, no meu sonho, no sonho de Valir, no sonho de Moura, de que nós poderíamos um dia ser atleta de futebol profissional. Investiram em pessoas já no final da década de 70, início da década de 80, e quando a gente olha para esse mundo hoje, um mundo, me desculpem usar a palavra, vereador, corrupto, em que não se investe em gente, um problema para depois o Brasil resolver. E a última palavra, professora Raimunda e o irmão de Basílio, seu Expedito. Eu quero agradecer em nome do Guri Americano por vocês terem muitas vezes compartilhado do tempo do seu irmão para estar conosco. Não estão aqui todos, somos hoje, vereador, mais de 50 ex-atletas nesse grupo. Eu estou falando em nome do grupo, deixando aqui uma palavra de gratidão à família de nosso treinador, Basílio. Por muitas vezes vocês cederam a pessoa dele para estar conosco, cederam a pessoa dele para nos ensinar algo. E saibam de uma coisa, nós aprendemos muitas coisas desse homem. Um dos legados que ele deixou foi se preocupar com gente. E um dos legados que eu peguei dessa pessoa foi se preocupar com gente. E há alguns anos eu tenho uma escolinha de futsal com 60 meninos, porque 40 anos atrás eu aprendi que era preciso se preocupar com gente. Basílio me ensinou. Eu apenas estou copiando e colando. Portanto, querido vereador, eu agradeço em nome da instituição ainda não, mas em nome dos guris, que já não são mais tão guris, americano, e não vamos tirar esse nome, porque esse é um nome que enche o nosso coração de alegria. Agradeço a oportunidade de estar aqui e a sua presteza em nos atender e ceder esse espaço para homenagear alguém que precisava antes de morrer, mas que estamos corrigindo esse erro, fazendo isso agora. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Face à importância deste evento, nós temos aqui justificativa pelas suas ausências. O presidente desta casa, vereador Irani Guedes de Medeiros, em virtude de um compromisso já agendado com o chefe do Executivo Municipal para tratar de assuntos pertinentes ao nosso município, justifica a sua ausência neste momento, mas também ressalta a importância do grande amigo, do desportista e do educador que foi o nosso querido professor Antônio Basílio Filho. Reconhece nele a importância desse grande amigo que contribuiu muito para o nosso município. E deixa um abraço, em nome da Adilidade, à professora Raimunda Basílio, e ele afirma que gostaria muito de estar aqui, mas em virtude desse compromisso já agendado, justifica a sua ausência. De igual modo, o vereador Binho de Ambrósio, que encontra-se enfermo, em virtude de uma forte virose, ele também nos relata no contexto educacional e desportista, a figura do nosso professor Basílio, e afirma que sempre será lembrado pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso município. Lembra ainda o vereador Binho que
o nosso querido esportista Antônio Basílio Filho também passou por essa Casa Legislativa como vereador, como secretário de Planejamento, como educador e desportista no nosso município. Oportunamente, justifica ainda que está assistindo através do Facebook, né, a essa sessão solene, e envia saudação a todos que fazem o guri americano na pessoa de Valíris e na pessoa dos demais representantes que aqui estão, e enseja também justificar a sua ausência e dando também a sua justificativa à professora Raimunda Basílio Filho, em nome de toda a família. São esses os registros que nós fazemos e a justificativa perante a sociedade parnamirinense. Senhoras e senhores, ouviremos agora, para falar em nome dos familiares do homenageado, a professora Raimunda Basílio. Professora Raimunda Basílio, que muita honra também foi minha professora, também como o professor Juracido Moreira da Mata, também foi meu professor, e nós estimamos muito essa família, até porque moramos, né, durante mais de 20 anos na mesma rua, quase de frente a eles, e a gente sabe da importância, do valor no contexto educacional e desportivo que essa família tem e deixa um legado sempre presente nos nossos corações. A professora Raimunda Basílio foi secretária também do nosso município na pasta da Educação. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Tiago. Eu quero cumprimentar aos homens da plateia, através do nosso amigo Valdomiro, ou Motinha, como é chamado. E as mulheres, eu quero cumprimentar em nome da minha filha, Adriana Nara. Olha, minha gente, eu confesso a vocês que eu fui pego de surpresa. Esconderam toda essa homenagem da minha pessoa. Eu vim saber exatamente hoje que deveria estar aqui. Não sei, talvez para me pouparem, ou talvez para fazer a surpresa, né? Mas eu confesso que eu estou muito emocionada por esse momento. Eu iniciaria trabalhando a palavra Basílio. Eu gostaria de dizer que dos 6 filhos que meu pai e da minha mãe, até porque meu pai foi casado 2 vezes, a primeira esposa faleceu de parto, deixando 6 filhos. E depois casou com minha mãe. Minha mãe muito esperta, muito novinha, 14 anos, 15 anos, apaixonou-se por um coroão de mais de 30 anos, né? E casaram-se, e ela também morreu de parto e deixou 6 filhos. Meu pai é daqui da cidade vizinha de São José do Mipibu. E então, já nos fins da Segunda Guerra, Parnamirim começou a despontar para o mundo. E meu pai disse: eu vou morar em Parnamirim porque eu quero que meus filhos aprendam a ler e a escrever. Então, meu pai veio morar aqui, né? Basílio não foi filho de Parnamirim, mas chegou aqui com 2 anos de idade.
né? Também nasceu num povoado do Mendes, que é município de São José do Mipibu. E então nós fomos crescendo, criados sem mãe, até porque minha mãe morreu cedo, né? Minha mãe morreu cedo e deixou 6 filhos, e Basílio era o segundo filho da minha mãe. E meu pai também, eu gostaria, não digo isso com muito orgulho, meu pai era um analfabeto, mas fez questão de educar todos os filhos. Ao chegar em Parnamirim, quando nós começamos a estudar na escola Presidente Roosevelt, meu pai todos os dias sentava na mesa à noite, era a hora que ele chegava do trabalho, e ele ia ensinar o dever de casa. Como era que um analfabeto poderia ensinar o dever de casa para os filhos? Mas ele sentava, todos nós, numa mesa, uma mesa com os tamboretes, que na época não tinha cadeira, né? Era tamborete mesmo. E então ele dizia, vamos fazer o dever de casa. Como é que foi a escola hoje? E aí cada um dizia como era que tinha sido. E ele, todos os dias, ele dizia a mesma frase. Eu faço questão de ensinar a vocês, porque eu quero meus filhos todos doutores. Então, isso, quando eu me lembro dessas frases, eu sinceramente, como me emociono muito. Até porque 6 filhos de um pai analfabeto, todos 6 filhos seguiram o que realmente o meu pai exigiu. Ser, como ele dizia, eu quero que vocês sejam gente e gente doutores. Desses 6 filhos, 5 são professores. Porque doutor, ele dizia, quando a gente realmente na universidade, aí ele dizia o seguinte, eu sempre dizia assim, por que tanto meu pai dizia que queria os filhos doutores? E quando nenhum saiu doutor, aí ele dizia, para mim vocês são todos doutores, porque os doutores, primeiro que tudo, passam pelos professores. Então, meu pai realmente era um homem de visão, era um homem muito humilde, um homem pobre, um homem analfabeto, mas que tinha uma visão futurista. E aí, nós seguimos o que o pai realmente ensinou, o que o pai trabalhava. Um certo dia eu me lembro que Basílio dizia assim, ele disse, olha Raimunda, eu acho que papai não sabe ler, ele bota a gente para fazer as tarefas de casa, o dever de casa, porque na época era dever de casa, professor. Então, ele bota a gente para fazer o dever de casa, mas ele perceba como é que ele faz. Ele, quando terminava, o que terminasse primeiro, ele dizia, muito bem, terminou. Ah, terminei, papai. Aí eu, muito bem. Ele pegava, então, eu quero ver. Aí pegava e olhava exatamente o papelzinho de cabeça para baixo. Ele não sabia ler, toda a posição era ótima para ele, né? E daí, então, Basílio percebeu e na hora disse, veja lá, ele não sabe ler. E eu, fiel, o que meu pai dizia, sabia que meu pai estava atrás de Basílio, e eu com os olhos o maior possível, com medo do velho me dar uma bronca, e ele disse, você está entendendo o que eu estou dizendo, que papai não sabe ler? E eu sem falar, né, porque eu ia falar, eu ia dizer que era verdade? Claro que não, né? E aí papai bateu no ombro dele e disse, olha meu filho, eu quero que você entenda que falar da vida alheia é a pior coisa para uma pessoa. Então, acabe de dizer que eu não sei ler. Como é que você prova que eu não sei ler? Então, essa foi mais uma lição do meu pai. Dentre outras, foi mais uma lição do meu pai. E daí, então, eu fiquei curiosa e percebi realmente que meu pai não sabia ler. Até porque tinha dias que ele pegava numa posição, tinha dias que ele pegava em outra posição.
Então, mas falar de Basílio, realmente tudo isso que vocês foram colocando aqui, os primeiros que me antecederam, né, eu cada vez mais eu fui lembrando das coisas de Basílio. Eu confesso que eu me controlei o máximo lá perto do Murto, né, e o Murto, calma, olhava para mim, calma. Me controlei o máximo porque eu estava vendo perfeitamente a pessoa de Basílio como ele foi. Isso que vocês colocaram aqui realmente era verdade. Agora, uma coisa eu lhes digo, Basílio tinha três paixões na vida. Uma era a dedicação para estudar. Ele estudou bastante. Logo, muito cedo, o padre João Corrêa de Aquino, que era pároco em Parnamirim, viu no menino, um menino no terceiro ano primário, e ele viu o futuro no menino e foi pedir a meu pai para que meu pai permitisse que ele fosse morar com ele em Natal, com a família dele em Natal, para estudar. E a primeira coisa que ele fez foi conseguir uma vaga no Marista, porque a irmã dele, do padre Aquino, era professora no Colégio Marista. E ao chegar lá, o que o Basílio fez? O que foi que fizeram com o Basílio? Ele saiu para o terceiro ano e em seguida já passaram o menino para o quinto ano. Então, o menino realmente tinha futuro. E aí o menino ficou dias lá e meu pai preocupado porque não queria que meu menino ficasse fora de casa. Com isso aí despertou muito mais o interesse para Basílio estudar. E aí Basílio, ele era tão dedicado aos estudos que ele começou, ele fez o primeiro curso que ele fez foi o curso de economia. Era bacharel em economia. O segundo curso que ele fez foi exatamente matemática. E depois ele fez o curso também de estatística. Então ele tinha essas três formaturas. Era uma pessoa assim, altamente apaixonado por matemática. E ele fazia questão que todos os alunos dele realmente gostassem de matemática. Ele fazia questão que todos gostassem de matemática. Essa foi a primeira paixão. A segunda paixão de Basílio era a família. Ele, como o irmão mais velho, né, porque tinha um mais velho do que ele, mas esse não era muito de estudar. Desculpe-me os militares, mas ele chegou, hoje ele é militar da reserva, né? Que também não é ruim não, o militar hoje está por cima, até demais, né? E aí, mas então Basílio basicamente foi o primeiro da família que procurou educar, ajudar na educação dos irmãos. Ele fazia questão que todos os dias nós aprendêssemos, nós colocássemos para ele como tinha sido as aulas. A história de Basílio, escrever num papel, porque na época nós não tínhamos condições de comprar cadernos, né? E ele escrevia naqueles papéis, que é papel de embrulho, né, como a gente chamava. A gente fazia questão de ir à padaria, porque a padaria pegava lá, como era que era feito, passava uma cinta e botava nos pães, né? Então, quando chegava em casa, eu era exatamente a pessoa que mais discutia com Basílio pelo pedacinho de papel. Eu fazia questão, ele dizia, não, esse hoje é meu, o de amanhã é seu. E aí ele começou, o que Basílio fez? Ele vendia, ele fazia, aprendeu a fazer sonho de noiva, né? Que acho que todo mundo conhece, aquela massa que faz aquele pão, bota junto com óleo, etc, e passa no açúcar, e ia vender em frente à escola Presidente Roosevelt. Aquele dinheiro, ele separava o dinheiro para comprar o material, fazer cocada também, e ele mesmo fazia.
pegava aquele dinheiro, separava, comprava o coco, comprava a massa, a farinha de trigo, comprava o açúcar e o restante guardava. Comprava e ele investia dessa maneira. Então comprava, fazia no outro dia, para quando fosse no domingo ir para a feira e comprava aqueles cadernos fininhos para cada um de nós dar um caderno. Para que chegou um ponto para que a gente não fosse para a aula sem material, né? Então, essa paixão para que a gente estudasse era muito forte, né? E daí, então, ele fazia, toda hora ele dizia, vamos fazer vestibular, vocês têm que fazer vestibular. Olhe que sem universidade a gente não chega a lugar nenhum. Então, graças a Deus, todos os irmãos, os 5 irmãos, e todos eles se dedicaram à profissão de professor. E eu confesso que eu não sei, se for para vender banana na feira, até que eu vou e vendo, viu? Até que eu acho que dá para eu vender. Mas eu não me sentiria tão bem se não fosse professora. Essa história de ser professor, isso é muito marcante. Porque a oportunidade que a gente tem de ajudar aqueles que não têm. É uma oportunidade da gente fazer, como meu pai dizia, fazer gente virar gente. Fazer gente ficar doutor. Essa foi a segunda paixão dele, que era a família. Era extremamente dedicado à família. Nunca quis casar, porque disse, eu não posso sustentar mais uma família, então eu só posso sustentar essa família que é a minha. Fez questão de meu pai parar de trabalhar, e ele é quem segurava a barra da casa toda hora, todo instante. Quando aconteceu o episódio da morte de Basílio, ele tinha em casa 16 sobrinhos que ele morava dentro de casa, e ele segurava a barra financeira de todos esses sobrinhos. E a terceira paixão dele, que fez com que nós da família também virasse apaixonados, foi pelo América Futebol Clube. Olha, Basílio tinha uma paixão pelo América. Ele tirava do bolso para comprar ternos. Ele tirava do bolso para realmente pagar aos meninos para ir treinar. Quando não tinha o tickets, ele pagava, dava R$2 a cada um, ou 2 cruzeiros na época, a cada um. Vivia com os bolsos cheios de 2 cruzeiros, né, para pagar o transporte, para sair de Parnamirim até onde hoje é o Hiper Bom Preço. Então, na verdade, era uma paixão. E o que ele fazia com a irmãzinha mais velha dele, que era eu? Ele, quando ele ia lá, treinava, lá vinha com aquele saco. Raimundo, agora você vai lavar essa roupa. Imagine ao invés de fazer outras coisas, estudar, sei lá, né? E lá ia eu pegar aquele saco de roupa, de camisa, de terno para lavar. Eu acho que é por isso que ainda hoje, quando eu estou estressada, vou pro tanque lavar roupa, viu? E aí, uma das pessoas que testemunha dessa história de sacos de lavar roupa era Ribamar. Ribamar chegava lá em casa e via a quantidade de ternos sujo, suado, menino que cai, que chovesse, etc, etc. Então, aquelas roupas todas sujas e suadas. Então, lá ia eu lavar roupa, né? E até que um certo dia houve a possibilidade da gente pagar alguém para fazer esse serviço. Mas as primeiras roupas, isso eu fazia com tanta vontade, com tanto orgulho, com tanto prazer, que me tornei também americana. Hoje eu tenho um genro que é apaixonado um é flamenguista, o outro é gremista, tá? E Basílio era fluminense.
né? Basílio era Fluminense, né? Todos vocês sabem disso, né? E aí tem hora que meu genro diz assim, e afinal, vamos, hoje o Flamengo vai jogar. A senhora... Aí eu olho que o outro fica vizinho, aí não quero ofender a nem um genro, nem o outro. Aí eu vou para casa do outro e diz, não, mas olha, a senhora vai ou não vai torcer pelo Grêmio? E aí eu digo, tá, eu vou ali e já volto, né? E já volto, vou lá, vou pegar um vinhozinho para a gente comemorar. Quer dizer, sempre, porque não dá, porque paixão é paixão, não é? E aí eu confesso a vocês que a história de Basílio é uma história que verdadeiramente emociona todos nós. Quando aconteceu o acidente com Basílio, eu confesso que eu achava que eu ia desmoronar para sempre. Nessa época eu estava fazendo o mestrado, né? E eu saía para as aulas do mestrado e não ia assistir a aula do mestrado. Eu iria à procura de quem realmente fez aquela tristeza com meu irmão, né? Eu vivia na casa de Ribamar. Um certo dia, e isso diga-se de passagem, sem o marido saber, eu ter que sair com outro homem por aí, andando, né? Sem o marido saber, era perigoso, né? Principalmente, hoje sai, não tem problema, né? Mas naquela época era mais difícil. E então, quantas vezes, não é, Ribamar, eu passei por esposa de Ribamar, porque a gente saía realmente nos bairros, à procura dos bandidos, né? À procura dos bandidos, porque eu e Ribamar, a gente passou momentos muito difíceis, né? Nós passamos momentos muito difíceis, porque a intenção nossa era descobrir quem tinha feito tão grande maldade. E aí vocês sabem, né? Professor sempre dá um jeitinho, né? Eu botava um lenço, eu botava uma saia longa, que eu não sou de saia longa, mas eu botava saia longa. Eu pegava a aliança de Solange, a esposa de Ribamar, botava no dedo para ser igual a de Ribamar e saía quantas e quantas vezes. A gente saía nos bairros e quando chegava a gente se desmoronava. Eu ia para a casa de Ribamar, mas chegou uma hora que nós juntos vimos que de nada adiantaria, né? De nada adiantaria fazer tudo aquilo. Até porque quando começaram a descobrir realmente quem fez a maldade, era o quê? O irmão era general, era não sei o que lá, do exército, etc. E tinha sido tudo foi tendenciado, tudo foi caminhado, tudo foi pelas pesquisas, tinha sido um ex-vereador daqui de Parnamirim, que na época era vereador, né? Por quê? Simplesmente porque ele queria que num determinado local, Basílio, que era na época secretário de planejamento, teria que abrir ruas, teria que fazer benefício em bairro tal ou qual, e Basílio disse, não, primeiro que tudo eu vou construir uma escola lá no bairro Santos Reis, porque lá tem uma grande quantidade de alunos que não tem escola. Então, e depois a escola, o prefeito da época, colocou o nome da Escola Municipal Antônio Basílio Filho, né? Depois o mesmo prefeito também colocou, porque Basílio foi outro movimento também que Basílio fez para fundar uma escola estadual aqui, foi a Escola Antônio Basílio Filho, aqui no bairro da Coabinal. Enfim, a preocupação de Basílio era sempre educação. A preocupação de Basílio era sempre jogar para frente todos aqueles que nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma sala de aula, de botar para frente. Outro detalhe, vocês são testemunhas de que
quando, para jogar na escolinha, teria que ter nota acima de 7. Quem não tivesse nota acima de 7, ele não aceitaria. Que a nota de passar, a média, era 6. Né? Mas ele dizia, para mim só vale quem tiver acima de 7. Então, tudo isso era um incentivo. E aí, eu agradeço a todos vocês pela iniciativa, né? Por vocês se reunirem, para vocês verdadeiramente reconhecer, porque vocês já reconhecem, mas reconhecer de público, reconhecer de fato e de direito, não é? Realmente quem foi o professor Basílio em Parnamirim, não é? E eu agradeço principalmente a vocês que fizeram todo esse movimento, toda essa parceria entre vocês mesmos, né? E trazer até o vereador para que aqui o poder público pudesse, o poder legislativo pudesse realmente tornar isso de público, tornar isso realmente em lei, né? Que o professor Basílio teve na sua cidade a oportunidade de fazer e fez, né? Então, a vocês, muito obrigada, viu? Numa outra oportunidade, podem me convidar que a gente conversa muito mais sobre o professor Basílio, viu? Muito obrigada, então, vocês. Obrigada, Tiago. E obrigado também a Valíris, que é o representante, não sei se eu estou chamando de representante, mas pelo foi o que foi colocado aqui, não é? Logo na entrada. Então, o Valíris está exatamente representando vocês. Aqui eu agradeço, Valíris. Que Deus possa iluminar vocês mais e mais. Que Deus lhes pague tudo isso que vocês estão fazendo pela nossa família. Muito obrigada, então. A memória de Basílio, do professor, do amigo, do desportista, do educador e político, será sempre lembrada por essa Casa Legislativa, por todos nós parnamirinenses, que deixam um legado e uma folha de relevantes serviços prestados ao nosso município. Senhoras e senhores, nesse momento, o grupo Guri Americano prestará sua homenagem àqueles que contribuíram para o esporte de Parnamirim, por que não dizer para o celeiro do Rio Grande do Norte. Convidamos para receber a homenagem póstuma, homenagem em memória do professor Antônio Basílio Filho, a professora Raimunda Basílio. Raimunda Basílio vai receber, e eu convidaria ao Jefferson, por gentileza, trazer a placa. Jefferson é o nosso assessor de imprensa dessa casa, vai trazer a homenagem da professor Antônio Basílio Filho, professor Antônio Basílio Filho, e receber, vai entregar o professor Ribamar Cavalcante, vai fazer a entrega à professora Raimunda Basílio da sua homenagem. Jefferson. Senhor Ribamar faz a entrega à professora Raimunda Basílio, uma homenagem do Guri Arte Americano ao professor Antônio Basílio Filho pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Eu gostaria também, neste ato, se possível, convidar o Expedito Basílio, Expedito, se tiver condições, também para receber, juntamente com Dona Raimunda Basílio. Assim diz a placa, Dona Raimunda e demais. Homenagem ao professor Antônio Basílio Filho, em memória, em reconhecimento aos serviços prestados ao Guri
Americano. Convidar o professor Expedito Basílio, que já foi vereador também nesta cidade. Expedito é irmão do saudoso Antônio Basílio Filho. Momento de muita emoção, de muita comoção, nesta tarde, onde a Câmara Municipal de Parnamirim, através do Guri Arte Americano, Guri Americano, recebendo a homenagem em memória do professor Antônio Basílio Filho, do nosso querido saudoso Basílio, recebendo das mãos do senhor Ribamar Cavalcante, a homenagem que lhe faz jus ao professor Antônio Basílio Filho. Dona Raimunda, bora levar a homenagem da senhora. Muito obrigado, professor Expedito, professora Raimunda Basílio. Ô, Nária, pode deixar o Expedito sentado aqui, ó, por favor. Vou providenciar um lugarzinho para Expedito, aqui mesmo, na mesa de extensão, Expedito. É? Sim. Nesse momento, convidamos também para receber a sua homenagem pelos relevantes serviços prestados ao América e ao Guri Americano. Homenagem ao professor Antônio Basílio Filho em memória. Convidamos nesse momento o senhor desportista, supervisor técnico do América, Valdomiro Barbosa da Mota, para receber das mãos de Valíris Mota. Convidar no ensejo Adriana Mota e Vânia Mota também para receber acompanhando seus pais. Seu pai. Vânia, Adriana. Dona Ivete, por gentileza também, se possível. Convidar o Burton. Burton, que é genro do nosso Motinha. Por favor, Burton, acompanhando essa família maravilhosa. Recebendo aí a homenagem, seu Valdomiro Barbosa, Motinha. Recebendo aqui das mãos de Valíris, de toda a família. Nosso Motinha, supervisor técnico de 78 a 1981 do América Futebol Clube. Convidamos também para receber a sua homenagem aos relevantes serviços prestados ao Guri Americano, o senhor José Ribamar Cavalcante. Para receber das mãos de Morgan Ovidio. Morgan Ovidio faz a entrega, a placa de homenagem ao senhor José Ribamar Cavalcante, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Guri Americano. Registrando tudo, o repórter fotográfico Juscelino e também do jornalista Genilson Souto, Jornal do Estado e Livre TV, presente através do grande escriba jornalista Genilson Souto. Senhoras e senhores, para falar em nome dos homenageados, convidamos o senhor José Ribamar Cavalcante, que foi pego de surpresa, mas vai falar em nome dos homenageados. Boa noite a todos.
confesso a todos, peço até as desculpas. Eu não tenho a mínima condições de me pronunciar. Eu lamento profundamente, mas não tenho condições. Vou pedir força, meu Deus, para, diante de tantas coisas que eu teria que falar sobre Basílio, eu quero tentar fazer uma retrospectiva só no momento. Foram vários momentos, mas tem um momento que permanece na minha memória desde a passagem para o plano espiritual do professor Basílio. Certo sábado, na nossa semana de treinamento, nós tínhamos no sábado, era chamado de recreação, ou seja, recreação era após uma semana de treinamento de segunda a sexta-feira, e no sábado usava esse termo, o horário da recreação, que era os preparativos para o jogo em seguida. Nesse sábado chovia muito em Natal, mais precisamente na pousada do atleta, onde hoje é o Hiper Bom Preço. Muita chuva. E o material que era comprado pelo professor Basílio, na época, ele era quem bancava as equipes juniores, não era nem dos cofres do América Futebol Clube que saía essa verba, era do bolso dele. Como chovia muito, nosso material para o jogo no dia seguinte, no domingo, estava estendido na concentração, logicamente para enxugar para o dia seguinte. E continuava a chuva. No final da manhã, já próximo às 12 horas, o Basílio me chamou e foi para o Nordestão, que era em frente à pousada do atleta, para fazer as suas compras do mês da sua residência. Quando nós estávamos fazendo essas compras, o roupeiro chamado Beto chegou para ele e disse que não tinha a mínima condição do material ser usado no dia seguinte. Basílio já estava comigo, o carrinho, já completamente com o gênero alimentício para a sua residência. Ele simplesmente encostou o carro, não comprou mais nada e saiu comigo para a Avenida Marechal, a avenida em frente ao Cinema Rio Grande, da Deodoro, e se dirigiu para a loja do atleta do senhor loja do atleta de Paulinho Freire, Paulo Ramos, e simplesmente o dinheiro que ele tinha para a sua feira da sua residência, ele comprou todo o material para que nós pudéssemos no dia seguinte, no domingo, entrar em campo com material. Isso é que eu não queria deixar de narrar esses fatos. E me desculpe eu não me prolongar mais, porque não tenho a mínima condições. Muito obrigado. Né? Para suas considerações finais, convidamos nesse momento o vereador Antônio Tiago Cartacho, e como presidente desta sessão solene, para as suas considerações. Novamente, boa tarde a todos, quase boa noite. E depois de tantas palavras emocionantes, né, o meu amigo Burton, professora Raimundo Basílio, professor Luiz, tão emocionado, aliás, seu José Ribamar tão emocionado, depoimento fantástico do pastor Luiz. Realmente é para engrandecer aqui a importância dessa sessão solene, que vocês, como guri americanos, né, apesar de quem está presidindo essa sessão hoje ser um abecedista, mas vocês como americanos e pupilos do professor Basílio,
está prestando essa homenagem, muito merecida, pelo homem que ele foi. Dá para ver realmente pelas homenagens aqui, pelo que foi falado, a importância dele na questão da educação do nosso município, na questão do esporte. E quando o seu José aqui perguntou quem era meu pai, acho que ele lembrou também do meu pai, que era um amigo do seu Basílio. Então, quero deixar registrado aqui realmente a importância e quanto está sendo também importante para o vereador Tiago Cartacho estar aqui hoje prestando também essa homenagem ao professor Antônio Basílio e toda a sua família. Agradeço a todos que se fizeram presentes e dou por encerrada essa sessão solene. Obrigado, Deus abençoe a todos. Pedimos a compreensão da mesa, já após término da sessão, para que possamos tirar uma foto histórica, uma foto para a posteridade. E assim sendo feito, nós convidamos a família de seu Mota, a família, os homenageados e a família de Expedito, de seu Basílio e de Dona Raimunda, para tirarmos uma foto aqui histórica e fazer o registro para os anais da história, para a posteridade.